Boa noite, igreja. Como estão felizes? Está na casa do Senhor, né? Como é bom. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado por estar no nosso meio, por nos reunir nesse lugar, nessa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe aqui os teus filhos, também aqueles que estão em casa, por alguma razão não puderam estar aqui nessa noite. Pedimos que a sua bênção repouse sobre nós, sua presença nos envolva. Senhor, guarde a nossa mente, nosso coração e derrame aquilo que está no teu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus nos conta no Evangelho uma parábola que muitos de nós conhecemos, né? A parábola que fala a respeito daqueles que constroem a sua casa sobre fundamentos certos. E Jesus atribui a pessoas que constroem a sua vida sobre a palavra de Deus com aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. E ele diz que aqueles que não constroem sobre a palavra de Deus são como aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. E esse texto, na verdade, ele fala sobre a importância do fundamento, a importância de construir no lugar certo, da forma certa. Mas nessa noite eu queria trazer um outro enfoque, não só sobre esse texto, mas sobre essas construções, não sobre onde colocamos a nossa casa, não apenas sobre onde construímos a nossa vida, a nossa história, mas sobre o material que usamos para construir essa casa. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre as tempestades, porque essa parábola em si, ela diz respeito a algo que nós não apenas, talvez um dia passaremos, mas todos passaremos, que é enfrentar circunstâncias adversas, né? Enfrentar tempestades. E Jesus, quando diz sobre esse tipo de tempestade, ele diz que a tempestade virá, mas quando ela vier, aqueles que construíram certo estarão firmes, não serão abalados, amém? Mas aqueles que construíram de qualquer forma, eles terão dificuldade de permanecer de pé. Por isso é importante para nós. Então você percebe que tempestades, elas revelam fundamentos. Quando você passa por algum tipo de tempestade, ela revela onde está a sua construção. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de pelo menos 4 tipos de tempestades. Eu gostaria de falar a respeito disso um pouco. Lá em Mateus capítulo 14, no verso 24, Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam atravessar o mar e ir para o outro lado. E enquanto Jesus mesmo, ele se retirou para os montes, ele se afastou um pouco para orar, para buscar a presença de Deus. E ainda de longe ele viu os seus discípulos atravessando aquele mar, no meio do barco, sendo açoitado pelas ondas, atingidos por uma tempestade. Jesus não estava naquele barco, mas ele os viu de longe. E por conta disso, ele começa a ir em direção a eles. Ele começa a caminhar sobre as águas. E enquanto está quase passando por aquele barco, os seus discípulos levam um susto. Pensam ser ele um fantasma. E Jesus disse para eles: olha, não tenham medo, sou eu. E quando ele fala isso, Pedro, ele vira para Jesus e diz: Senhor, se é tu mesmo, então me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus o chama, e nós sabemos a história, que Pedro anda sobre as águas, mas ele começa a olhar ao seu redor, as circunstâncias, a tempestade, a força das ondas. E por causa disso ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus o toma pela mão, o remove dali e o leva de volta para o barco. E assim que ele faz isso, a tempestade cessa, Então, o primeiro tipo de tempestade que nós aprendemos na Bíblia, que nós um dia talvez passaremos ou já tenhamos passado, são as tempestades que nós somos chamados a andar sobre elas. Nós sabemos que temos um destino, nós temos uma palavra de Deus, mas essa tempestade nos pega de surpresa. E o objetivo é impedir o nosso avanço. Porque você já tinha uma palavra de Deus, vai para o outro lado.
Mas no meio dessa caminhada, você enfrenta a tempestade. Você já tem a palavra para atravessar o mar, mas ainda assim, você sofre com a tempestade. E nesses momentos, no meio dessa prova, no meio desses desafios, às vezes Jesus não está no seu barco, mas Ele está caminhando na sua direção, e às vezes você não o reconhece. Você pensa até que Ele é um fantasma. Mas você vê que ainda assim, no meio disso, Jesus se apresenta e diz: aqui sou eu, não tenham medo, né? Sabe, existe um tipo de tempestade que Deus permite que às vezes venha à nossa vida, não porque Ele quer nos ensinar uma lição, mas no meio das tempestades dessa vida, essa tempestade é um convite para nós andar em fé. Existe um tipo de tempestade que você talvez tenha passado ou esteja passando, que na verdade ela é apenas um convite para que você saia da sua zona de conforto. Porque o barco representa e representava para aqueles homens como uma zona de segurança. É o lugar onde eles estariam mais seguros. É o lugar onde estariam protegidos dentro do barco. Mas Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava fora do barco. Então o que acontece? A tempestade só cessa depois que Pedro sai do barco. E ele encontra com Jesus fora do barco. E Jesus acalma a tempestade. Então todos nós passaremos ou passamos por algum tipo de circunstância que está na sua zona de conforto, parece ser o mais seguro, parece ser o mais tranquilo, parece ser aquele lugar que, nossa, eu estou aqui pelo menos protegido, embora a tempestade esteja me atingindo, aqui eu estou bem, eu conheço esse lugar. Mas enquanto você não sai do barco, a tempestade não cessa. E era aqui o desafio que Pedro e os demais discípulos estavam passando. São ações que às vezes nós precisamos tomar, mesmo em meio ao medo, em meio às dúvidas, em meio à falta de clareza, falta de controle. É quando realmente nós escolhemos abandonar aquilo que para nós parece ser segurança, mas que na verdade não é, para confiar que Deus estará conosco lá no meio da tempestade. E quando nós tomamos a decisão e fazemos isso, então um milagre acontece. Ao andar sobre as águas, Deus se agrada da nossa atitude de fé. E Ele mesmo acalma a tempestade enquanto te coloca de volta no lugar seguro. Esse é o propósito de Deus. Sabe, às vezes aquilo que nós vivenciamos nos deixa tão desconfortáveis. Sabe, às vezes são novos desafios, às vezes novas propostas de trabalho, às vezes enfermidades, às vezes coisas que nós tentamos ter o controle, tentamos estar seguros nas nossas próprias forças. Às vezes você coloca a sua esperança no trabalho, no salário que vai bater todo mês. Às vezes você coloca a sua esperança em certas coisas que você pode fazer. Mas a tempestade vem e ela remove essa segurança. A tempestade vem e ela balança o seu barco. Ela atinge a sua vida com ondas. Mas Deus, nesses momentos, Ele quer ter um encontro conosco fora do barco. Sabe, talvez seja isso. Existem tempestades que serão oportunidades para você alcançar o seu potencial. Quem diria que um homem pescador acostumado a estar no mar andaria sobre as águas, né? Então você vê que em meio à luta, às vezes são as grandes oportunidades que Deus abre para nós, para fazermos aquilo que nunca fizemos, para crescer. Eu não quero te fazer essa pergunta: quais são as áreas que você precisa assumir riscos? Quais são as áreas da sua vida que talvez você tenha que arriscar um pouco, sair dessa zona de conforto? O segundo tipo de tempestade está descrito lá em Marcos capítulo 4, verso 35. São as tempestades que a repreendemos. Da mesma forma, temos um destino a alcançar, porque Jesus nos disse: vai para o outro lado. Mas somos atingidos por essa tempestade, e agora Jesus não está fora do barco. Agora Jesus está dentro do barco. Só que Ele está dentro do seu barco, dormindo. Então as ondas vêm, a tempestade chega, o medo aparece.
E Jesus parece que não está se importando, mas ele está lá dormindo no seu barco. Quantos já passaram por alguma sensação como essa? De passar, enfrentar certas lutas, e parece que Jesus está dormindo dentro do seu barco. Cadê Jesus nessa situação? E aqui conta lá em Marcos capítulo 4, que os discípulos, eles vão até Jesus, acordam Jesus e perguntam a ele: Senhor, não te importas que pereçamos? Será que o Senhor não se importa com aquilo que a gente está vivenciando hoje? Com aquilo que eu estou passando hoje? Com essa tempestade que está pronto de nos fazer naufragar? E Jesus, ele se levanta, ele repreende a tempestade, mas antes disso ele diz: vocês são homens de pequena fé. Porque existem tempestades que Deus que nos atinge, que Deus usa para desenvolver a autoridade que Ele te deu. Aqueles discípulos deveriam naquele momento se levantar e repreender a tempestade. Mas eles ficaram tão preocupados pelo medo, tão aflitos pelas circunstâncias, que eles precisaram acordar: Jesus, nos ajuda. Será que o Senhor não se importa? E não é na verdade. Às vezes nós só temos autoridade em meio a tempestades nas quais nós conseguimos descansar. Jesus estava dormindo porque o seu interior estava repleto da consciência do Pai. Ele sabia que não importava as circunstâncias que viessem contra ele, ele chegaria do outro lado. Então aquela paz que havia dentro dele veio para fora, e a tempestade foi repreendida, e se tornou paz do lado de fora, assim como era do lado de dentro. Queridos, nós enfrentamos tempestades, e por causa delas, às vezes o medo se apodera dos nossos corações. E nesses momentos, existem certos momentos, que nós estamos apanhando calados, que nós estamos sofrendo sem nos posicionar. E nesses momentos, nesse tipo de tempestade, Deus quer desenvolver a autoridade que Ele colocou sobre a sua vida. Ele quer que você se levante e você comece a repreender a tempestade que vem contra você. Porque Ele te deu essa autoridade. Então existem momentos que nós precisamos andar em fé e sair da zona de conforto, e a tempestade se acalma. Mas também existem momentos que você deve ordenar que ela se acalme. Em nome de Jesus. A solução está na autoridade que você já carrega, dentro do seu barco, dentro da sua história, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. A autoridade já está sobre você. E você usa essa autoridade. É uma batalha que você já tem a resposta, o poder de desfazê-la. Mas você precisa se posicionar naquilo que você carrega. Sabe, não adianta nada uma arma guardada no meio da batalha. Não adianta nada uma espada guardada quando você está no meio da batalha. Adianta sim quando você se movimenta e você declara aquilo que você crê. E o terceiro tipo de tempestade são as tempestades que nós causamos. No livro de Jonas, capítulo 1, verso 4, nós vemos a história que Deus chama Jonas como profeta para uma nação, uma cidade chamada Nínive. E nesse chamamento de Deus sobre Jonas, ele deveria ir a uma nação inimiga. Nínive era inimigo de Israel. E lá ele deveria proclamar um chamado ao arrependimento. Deus estava dando uma oportunidade de conserto para uma nação inimiga. E ele fala para Jonas: Jonas, você vai para Nínive e você fala isso, declara as minhas palavras. E Jonas, ele resiste a esse chamado de Deus. E o que ele faz? Ele foge. Ao invés de direção a Nínive, ele vai na direção contrária. E enquanto ele está caminhando para longe, ele entra num barco. Como que a palavra de Deus tem barco, né? E lá no barco,
Olha só o que diz a palavra: que vem uma grande tempestade e se abate sobre aquele barco. E sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Diz a palavra que ele estava dormindo profundamente no meio da tempestade, fugindo da direção de Deus. E aquelas pessoas estavam ali incrédulas, pagãos. Eles começam a se perguntar: tem alguma coisa errada nesse barco? Tem alguém aqui que fez alguma coisa para a gente estar passando por isso? E eles lançam algo como sorte e descobrem que é Jonas. E Jonas admite o seu pecado. E a solução de Jonas é: me lancem ao mar. E ele é lançado ao mar e a tempestade se acalma. Existem tempestades que nós causamos pela nossa desobediência. Existem coisas que você não precisaria estar passando, mas às vezes nós passamos por resistir ao conselho de Deus, por fazer coisas que não deveríamos fazer. Deus diz uma coisa para nós e de repente nós estamos fazendo outra. Mas no meio disso, ao invés de ir para Nínive, como Deus havia chamado, talvez em paz, uma luta interior, porque Jonas não queria fazer isso, mas pelo menos ele não precisava ir de peixe, né? Perceba isso. Você vai chegar no seu propósito, no seu destino. Porque Deus, a palavra de Deus diz que a bondade dele nos atrai ao arrependimento. Sabe, Deus, ele derrama bondade sobre nós tantas vezes e ele vai nos atraindo, sabe, para ele. Mesmo que você cometa falhas, que você tome mais decisões, mas ainda assim existia um caminho melhor, sem tempestade. Então, além de causarmos a tempestade, às vezes nós dormimos na tempestade que causamos. Isso fala para nós que não adianta, queridos, enterrarmos nossas decisões mais. Não adianta ignorar que nós tomamos uma decisão ruim. Nós precisamos corrigir o curso. Quantos estão entendendo? Nós precisamos voltar atrás, saber que aquilo ali não vai se resolver por sozinho. Vai depender que você tome uma atitude para resolver aquilo que você causou. E quantas coisas que às vezes eu percebo que as pessoas passam simplesmente por não quererem corrigir o curso. Acham que é tão mais fácil, sabe, varrer para debaixo do tapete, ignorar que aquilo existe, e ao invés de ser saradas e curadas, continuam enfrentando tempestades que elas causaram. Fugir de Deus causa tempestade desnecessária. Dormir no meio da tempestade não vai poupar você da tempestade, mas ainda vai agravar. E o quarto tipo de tempestade, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo, são às vezes tempestades que outros causaram, ou que simplesmente chegaram até você. Não foi em oposição à palavra de Deus, não foi porque você tomou mais decisões, não foi porque era uma oportunidade para você ser promovido para aquilo que Deus tem para você, para aprender a usar autoridades, mas que aconteceram ou que outros causaram. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 27. Atos 27, capítulo 27, verso 1. Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Verso 8: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, porque já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava,
ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Verso 15. O navio então foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, e não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, porque assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. No verso 44, parte B, diz assim: dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Agora vamos para o capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Vamos parar por aqui. Perceba o que aconteceu nesse texto. Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E no meio desse processo, houve certos atrasos na viagem. Até o ponto que chega que se eles continuassem a navegar, eles estariam assumindo um risco. E Paulo naquele momento, ele dá esse conselho: olha, não, é melhor para nós que a gente não viaje a partir daqui. Mas aquele centurião, o piloto, o copiloto do navio disse: nós vamos mesmo assim. E por causa disso, uma grande tempestade se abateu sobre eles. Às vezes nós entramos em tempestade que outros criaram, né? Às vezes você pode até orientar, pode até aconselhar, mas ainda assim você entra na tempestade que outros, por não ouvir esse conselho, colocam você também nisso. E no meio desse processo, no meio daqueles dias sem esperança, dias onde nem se podia ver o sol nem as estrelas. Gente, naquela época não tinha GPS, não tinha rádio amador, não tinha nada disso. Eles estavam à deriva, não sabiam para onde estavam indo, onde estavam. Quando eles chegaram na ilha de Malta, não sabiam que ilha era aquela. Eram tempos assim. E você vê que no meio desse processo, no meio dessa tempestade,
um anjo do Senhor vem até Paulo. E ele disse: Paulo, não tenha medo. É necessário que você se apresente perante César. Por isso, pela graça do Senhor, não apenas a sua vida vai ser poupada, mas também todos aqueles que estão com você. Deus, ele se manifesta no meio da tempestade, mas perceba que Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, também precisava ouvir: Paulo, não tenha medo. Porque às vezes aquilo que nós enfrentamos causa medo. Dizer que nós não sofremos, dizer que nós não sentimos, que nós precisamos ser crentes cheios de fé que não sentem, não é o Evangelho. Porque bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Sabe, então aquilo que às vezes achamos, olhamos para nós e achamos que são fraquezas, na verdade são oportunidades para Deus se manifestar. E você vê que então eles chegam naquela ilha. E no meio desse processo, ao prepararem o fogo, uma víbora vem e agarra em Paulo. Depois do naufrágio, cansado, acabou de sobreviver à tempestade, vem a víbora. Jesus se refere ao poder do inimigo como serpentes e escorpiões. Ele disse que ele estava dando para nós autoridade sobre todo o poder do mal, sobre serpentes e escorpiões. Mas ainda assim, depois da tempestade, Paulo foi tocado, tentou ser destruído pelo poder do inimigo. E aqueles homens que ali estavam, quando viram isso, certamente disseram: esse homem é um assassino. Porque tendo o mar poupado a vida dele, agora uma cobra o atinge. Então eles achavam, ou seja, Paulo está fazendo alguma coisa errada. Esse certamente é condenado. Mas depois de um tempo, vendo que nada havia acontecido a ele, começaram a considerá-lo como Deus. Aquilo que o inimigo usou para destruir, Deus usou para curar. Porque aqueles homens da ilha começaram a ser curados, um após outro. A sua fraqueza, as nossas fraquezas, às vezes são o instrumento que Deus usa para curar outras pessoas. Existem esses momentos na nossa vida que não apenas sobrevivemos a tempestades, mas que no momento da nossa fragilidade o inimigo vem contra nós. São momentos que nos vemos fragilizados, onde nos deparamos com a nossa própria fraqueza. E o anjo disse a Paulo: não tenha medo. Sabe, quando você se depara com fragilidade, a sua fragilidade, você tem medo. Nós temos medo. Você sabe que tem que construir sobre a rocha, sobre o fundamento certo, mas o seu material é humano. Você tem fraquezas. Às vezes você é impotente. Às vezes você não tem controle. Às vezes você não tem os recursos. Você já parou para pensar que nenhum de nós gosta de ver sua própria fraqueza? Sabe, quantos de nós gostam de ser vulneráveis e abrir coisas do seu coração para as pessoas? Ninguém gosta. Porque para nós é muito mais cômodo e muito mais confortável esconder. Não deixar que os outros venham quando precisamos. Não deixar que os outros venham quando somos fracos, quando estamos precisando de ajuda. É muito mais cômodo esconder a fraqueza. Nós vivemos num mundo que diz que os mais fortes é que vivem e sobrevivem. Nós vivemos numa sociedade que somente os fortes vão vencer. A sociedade provoca isso em nós. De alguma forma, temos esse desejo, desde lá do Éden, de demonstrar a nossa força, a nossa independência, a nossa autossuficiência. Adão caiu por achar que poderia ser igual a Deus. O lugar de dependência, de vulnerabilidade, naquele momento, por alguma razão, não era mais o suficiente. Então, quando o inimigo vem para ele e diz: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal.
Adão é isso, Eva é isso. Porque assim eu vou ser como Deus. Olha o engano. E às vezes nós hoje estamos tentando nos mover da mesma forma. Depender de Deus parece fraqueza. E por causa disso nós deixamos de depender de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, vemos um outro momento da vida de Paulo. É um momento em que ele recebe revelações extraordinárias dos céus. Coisas que talvez nenhum homem tenha visto. Paulo viu. Lá no versículo 7 ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. O mesmo Paulo que enfrentou a tempestade mediante a sua dependência de Deus, agora tinha visto coisas espetaculares, mas a chave para ele carregar o tamanho das revelações foi através da sua fraqueza. Foi através da sua fraqueza. Quando o autor do livro de Hebreus escreve sobre os grandes homens de Deus, capítulo 11 de Hebreus, e ele começa a descrever aquilo que eles fizeram por meio da fé. Por meio da fé eles conquistaram, por meio da fé eles alcançaram promessas, por meio da fé eles saíram da sua terra. Ele começa a descrever os heróis. Mas chega ali um determinado momento, verso 32 do capítulo 11, que ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Mas aí ele diz assim: da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Até um determinado momento, o escritor está dizendo, pela fé eles fizeram isso. E começa a declarar: olha, eles venceram, eles alcançaram, praticaram justiça, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Mas de repente ele diz: da fraqueza tiraram força e por isso tornaram-se poderosos na batalha. Da fraqueza tiraram força. Sabe, homens de fé que se tornaram poderosos na batalha, porque da fraqueza tiraram força. Por isso quer dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina que você não precisa esconder suas fraquezas, mas as suas fraquezas podem ser a fonte da sua força, pode ser a fonte daquilo que Deus vai fazer na sua vida. A sua fraqueza, aquilo que você quer esconder, aquilo que nós temos às vezes vergonha de mostrar, aquilo que para nós significa, sabe, abrir o peito para ser tocado e às vezes até ferido, a sua fraqueza. Porque quando você se demonstra fraco, seja em qualquer situação, você se abre também a críticas. Você se abre também a ser tocado por pessoas com más intenções. Quando você é vulnerável, porque tem pessoas que são transparentes, elas escancaram o coração e falam: esse sou eu. Mas a vulnerabilidade significa ser transparente, mas permitir que pessoas toquem no seu coração. Você pode ser transparente, mas talvez você não seja vulnerável. Mas Deus nos chama para apresentar a nossa fraqueza para Ele. E esses homens, todos esses homens, tinham as suas próprias fraquezas. Todos eles. E a Bíblia é muito objetiva, ela é muito intencional em mostrar as falhas, as faltas de caráter, as dificuldades, as lutas que esses homens que nós chamamos homens de Deus, homens de grande fé, também tiveram. Para quê, queridos? Para que nós possamos nos identificar.
Se Deus fez grandes coisas através de um homem cheio de falhas, Ele também pode fazer na nossa vida, que também carregamos falhas. Por isso Deus nos chama, não para esconder, mas para revelar. Sabe, você pode enxergar as suas fraquezas de duas maneiras. Como aquilo que te mantém derrotado, ou como a oportunidade do poder de Deus se manifestar. E é isso aqui que Paulo está dizendo. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo se repouse em mim. Às vezes o que mais nós precisamos é o poder de Cristo. Mas a condição são fraquezas. O Evangelho tem essas coisas. De ser ao contrário. Os valores que o mundo ensina. O mundo ensina que você tem que ser forte. Mas aqui Deus estava ensinando Paulo que o que ele precisava era ser fraco. Porque naquele lugar de fraqueza, o poder de Deus viria. Aquilo que ele não podia fazer, Deus faria. Então, ao invés de lutar contra a sua humanidade, comece a se perguntar: o que Deus pode fazer com ela? O que Deus pode fazer com o seu coração? Com a sua humanidade? Com as suas fraquezas? Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a sua fraqueza seja um relacionamento, talvez uma experiência traumática, uma escolha mal feita, erros cometidos no passado, talvez competências que você ainda não carrega, sentimento de incapacidade, talvez o seu temperamento, ou a falta de recursos, talvez a falta de estudo. Mas Deus vai fazer habitar poder na sua fraqueza. Aquilo que te deixava amedrontado será a fonte da sua maior força. Hebreus 12:2 diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. As suas fraquezas e as minhas fraquezas, elas podem até nos fazer andar mancando. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Embora você esteja mancando, não se desvie, mas antes seja curado. Joel capítulo 3, no verso 9, diz assim: proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e as suas foices façam lanças, mas diga o fraco: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. O que determina a sua força não é o quanto você carrega, mas é o quanto você se rende. É o quanto você está disposto a confessar: Senhor, eu sou fraco. É interessante que quando você tem filhos, quando você é filho, aquilo que você enxerga nos seus pais é força. Não é verdade? Todos nós já passamos por isso, de alguma forma. Papai e mamãe são modelos de força. Você olha para eles e você se sente seguro. Mas depois que você vira pai, você começa a ver um outro lado. Que embora eles te vejam como força, como modelo de força, você não se vê como modelo de força.
Você se vê, muitas vezes, fraco. Você pode até ser forte de abraçá-lo, mas você às vezes vai se sentir fraco quando não souber o que fazer para ensiná-los. Quando você não sabe como instruí-los. Como você não sabe como lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Que você está aprendendo. Porque eles têm pensamentos diferentes, eles têm características diferentes. Você olha para eles, eles se apegam a você como força. Mas você olha assim, eu sou fraco. Eu só posso fazer aquilo que eu preciso fazer com a graça de Deus. Se Deus manifestar força na minha vida. Mas Deus não é Deus assim. Deus é perfeito. Você pode olhar para Ele e ter segurança. Você pode olhar para Ele e esperar que Ele se mova como sempre se moveu. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que dá bons presentes, que nele não há sombra de variação, Ele não se altera, Ele não se move, sabe, variando. Um dia Ele está de uma forma, no outro dia Ele está de outra. Deus não é bipolar, Deus não tem alteração de humor. Deus continua constante, firme, fiel. Ele permanece a sua rocha. Então mesmo que você se abale, Deus não se abala. Deus continua lá, firme, pronto. A palavra de Deus diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele olha para nós, diz a palavra lá em Romanos, que Ele não nos atribui culpa. Ele não nos trata segundo os nossos erros. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele nos enxerga sem falta, inocente, à vista do Pai. Então mesmo que você fale, Deus continua te enxergando sem falta, inocente, por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Então mesmo no meio dos erros, a minha fraqueza, será que Deus pode me usar? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Será que eu vou permanecer de pé? Deus continua te enxergando sem falta, inocente, amado. E Ele é conosco, querido. Não pelas coisas que fazemos, mas por causa dEle. Deus continua, permanece sendo o mesmo, permanece fiel, constante. Por isso, se você precisa de uma rocha de segurança, você pode encontrar nele. Você pode depender dele. E Deus vai usar a sua fraqueza para transformar em força. Botar o poder dele, aperfeiçoando na sua vida, para que você cumpra e realize tudo aquilo que você precisa realizar. Existem tempestades que vêm à nossa vida, e cada uma delas tem um significado. Pode ser aquela que te dá a oportunidade de você sair do barco. Pode ser aquela que te dá a oportunidade de você se mover em autoridade. Pode ser aquela que talvez você precisa se arrepender, corrigir o curso. Pode ser aquela que outros causaram, que revelaram fraqueza. Seja qual for, Deus tem a solução para todas elas. Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé. Queridos, eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu contexto nessa noite. Mas eu creio que Deus falou ao teu coração. Você sabe o que você precisa. E a minha oração nessa noite é para que você entregue diante de Deus, sabe, a sua situação. E que você nesse processo, nas suas orações, você pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou passando por algum tipo de tempestade. Como que eu devo me mover nelas? Falta de mim posicionamento.
falta assumir novos riscos. É algo que eu causei, talvez uma consequência de uma má escolha, ou talvez simplesmente essas tempestades estão revelando fraqueza, que você realmente tem fraquezas. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Senhor, o que há dentro de mim? Pergunte ao Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Deus. O Senhor conhece, Deus, cada coração. O Senhor conhece, Pai, a realidade que cada um dos teus filhos está experimentando nessa noite. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece as fraquezas. Mas eu creio que o Senhor nos chamou nessa noite, estamos aqui nessa noite, para que haja um novo posicionamento, para que venhamos a alcançar, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor um dia disse que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, nessa noite, que se levantem, Pai, no meio de nós, guerreiros, que se levantem no meio de nós, pessoas cheias do Espírito Santo. Dá discernimento nessa hora, Espírito Santo. Caso algum dos teus filhos esteja enfrentando tempestade, qual é a estratégia que deve ser usada? Se falta posicionamento de oração, a autoridade que o Senhor já deu, já confiou, que seus filhos saiam daqui decididos a usar essa autoridade de forma intencional, até que a tempestade se cale. Se talvez, Pai, a tempestade que eles têm enfrentado seja simplesmente um convite para sair da zona de conforto, para fazer coisas que talvez até hoje eles não tenham feito, por medo das ondas, medo do que estará do lado de fora do barco. Que o Senhor também, Deus, da mesma forma, se revele como Deus que está sobre as ondas. Oh, Deus. Se existem pessoas, Pai, que têm fugido daquilo que o Senhor chamou para serem, chamou para fazerem, ou simplesmente têm ignorado o conselho, têm escolhido botar para debaixo do tapete mais decisões. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor as acorde e as desperte nessa noite, para não permanecer dormindo em meio à tempestade, mas se levantarem e correrem de volta para os teus braços, Senhor.
ó Deus, e ainda assim aqueles que mesmo nada disso tenha acontecido, das coisas que falamos, mas ainda assim estão numa tempestade, talvez sobreviveram à tempestade, mas têm visto o poder do inimigo contra eles. Cremos, Deus, que o Senhor nos deu autoridade para pisar cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada que é mortífero os fará mal, por causa da autoridade do nome de Jesus que está sobre a nossa vida. Por isso, esses que têm sofrido, sabe, ataques do inimigo, que o Senhor nessa noite os cubra, Senhor, os unja, Senhor, sabe, com a unção que quebra o jugo, e eles se levantem contra o poder do inimigo, e aquilo que veio para trazer morte seja um novo tempo de vida estabelecido, que pessoas sejam curadas pelo poder que há na vida dessas pessoas, sabe, que pessoas tenham um encontro, assim como aqueles homens daquela ilha de Malta. Sabemos que aquilo que aconteceu ali nos dias de Paulo reflete até os dias de hoje. A ilha de Malta é considerada uma das ilhas cristãs mais cheias de cristãos em toda aquela região, por causa de algo que aconteceu lá atrás, quando o inimigo veio contra eles, contra Paulo. O Senhor usou aquilo para trazer uma revolução naquele lugar. Da mesma forma que teus filhos têm sido açoitados pelo inimigo, que eles sejam uma revolução nesses dias. E Pai, queremos te apresentar nossas fragilidades, nossas fraquezas. Sabe, quando nós nos deparamos com parte de nós que não gostamos, com partes deficientes de nós, com partes que ainda não foram tratadas, com partes que ainda não entendemos, que se pudéssemos, removeríamos de nós, te entregamos essas coisas também, Senhor. E pedimos, Senhor, que a partir de hoje não venhamos a nos esconder mais, mas que o seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Oh Deus, que o seu poder realize em nós aquilo que não podemos. Sabe, nossas limitações, coisas que não podemos ultrapassar, por nos sentirmos fracos ou por sermos fracos. Que o teu Espírito libere desse poder sobre nós, de forma a fazermos coisas que não poderíamos fazer, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite e pedimos, Espírito Santo, realiza em nós os grandes feitos. Realiza em nós coisas que talvez ouvimos apenas em histórias. Realiza em nós, Pai, os teus grandes planos, os teus grandes propósitos. Cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós a sua vontade. Levanta-nos, Senhor, resplandece sobre nós, Senhor, a tua luz. Cumpre em nós o teu querer, Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um nessa noite e declarar um espírito de revelação e de sabedoria, declarar o espírito de graça, declarar, ó Deus, a autoridade, declarar a unção, declarar o poder de Deus. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre cada vida, sobre cada família, e aquilo que veio contra nós, que o Senhor se levante em nosso favor, porque, Senhor, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as outras coisas. Por isso cremos que toda a provisão já foi dada em Cristo Jesus. Cremos que já temos tudo o que precisamos. Cremos que já estamos prontos, preparados pelo Senhor para realizar a tua vontade, Deus. Por isso usa-nos, derrama sobre nós essa coragem, autoridade, ousadia. Sejamos fortes e corajosos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir. Pai, guarda os nossos corações, guarda a nossa mente. Opera em nós, Espírito Santo, toda a sua vontade. Opera em nós, Senhor, toda a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Que o Senhor possa abençoar você, possa te encher da graça, da autoridade do Senhor. Não deixa, quando você estiver saindo, sentir vontade, ora com alguém.
abençoa alguém, fortalece alguém, sabe? Não sai correndo, não precisa sair correndo, né? Vamos estar juntos ainda, encorajando uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros, amém? Nessa caminhada nós precisamos uns dos outros. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.